Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 12. Confesso que eu montei meu sermão era em outra passagem. E aí o Senhor veio arder nessa passagem no meu coração, nessa noite. E algo que Deus colocou no meu coração foi que era uma noite de livramento, né? Então já foi confirmado aqui que Deus, né, está dando livramento para as nossas vidas. Aqueles que nós vemos, né, e até aqueles que não chegam nem no nosso conhecimento, irmãos. Mas o Senhor, se é necessário, Ele muda a rota. Quando é necessário, às vezes, Ele muda o horário de um compromisso. Tudo isso para guardar as nossas vidas. E eu creio num Deus como esse, que não trabalha, né, de uma forma aleatória, mas num Deus que trabalha porque Ele é um Deus conhecedor de todas as coisas. Atos, capítulo 12, a epígrafe do texto diz assim: Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão. O verso primeiro diz assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão. E entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias de guardas diante da porta que guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinde-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lançai às costas a tua capa e segue-me. Pode se assentar, amém? Uma passagem bem conhecida. Eu creio que, não vou dizer que são todos, mas a boa parte aqui já teve a oportunidade de ouvir alguém ministrar, ou em alguma oportunidade falar a respeito dessa passagem. O texto nos conta que Pedro está vivenciando um dos momentos, né, de dificuldade da sua vida, porque não foi o único, porque todos os apóstolos, né, naquela época viveram grandes perseguições pelo Evangelho de Cristo, e Pedro era um deles. Pedro era, né, uma grande referência naquele tempo, porque, e até os dias de hoje, era o líder da igreja, é um homem que foi chamado e separado por Deus, né, para ser o pastor, né, da igreja primitiva, a primeira igreja que foi fundada, e Pedro ficou na responsabilidade de conduzir esse povo. O texto nos conta que, o livro de Atos nos conta que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele dá uma ordem, né, aos seus discípulos que se tornariam apóstolos, que não se ausentariam de Jerusalém, mas que ficassem até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aqui ontem o pastor Ricardo, no seminário que está sendo dado, ele explicou, né, o que é ser cheio do Espírito Santo, né, o que seria esse ser cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que os discípulos não eram cheios do Espírito Santo, mas aqui eles recebem uma capacitação, né, para se tornarem aptos para fazer aquilo que Deus queria. E com a força humana deles, eles não teriam capacidade de sofrer pelo Evangelho. Irmãos, nenhum de nós, nem a nossa carne suporta. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, a gente consegue passar por situações até aquelas que a gente imagina que não iremos suportar. Mas a palavra de Deus nos ensina que através do Espírito Santo de Deus nós conseguimos suportar. E aqui a palavra diz que o Senhor diz: não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Senhor já sabia o que esperava a igreja, o que a igreja iria passar, o que a igreja iria vivenciar em terra, que a igreja seria muito perseguida e que sofreria muito, porque muitos não iriam aceitar o evangelho que era pregado através dos apóstolos, daqueles que decidiam viver uma vida com Cristo.
Mas a palavra de Deus nos conta, irmão, que mesmo diante disso, os apóstolos eles se propõem a fazer a vontade de Deus, a buscar o reino de Deus e serem um propagador do evangelho de Cristo. A palavra diz que o Senhor disse para eles: vocês vão ser minha testemunha, tanto na Judéia quanto em Samaria, em Jerusalém, até os confins dos tempos. O meu evangelho não vai ficar limitado somente a um grupo de pessoas, mas o meu evangelho vai alcançar o mundo inteiro. Mas para isso, eles precisavam estar dispostos a sofrer por amor a Cristo. E a palavra nos diz aqui que a igreja é um dos momentos onde a igreja está vivendo uma grande perseguição, onde o evangelho já tinha alcançado um nível muito grande de pessoas, tinha alcançado até os gentios, não somente os judeus, mas os gentios também estavam sendo alcançados por esse evangelho. E agora tem um que se levanta contra, porque não aceita. Tem um agora que se levanta para poder maltratar aqueles que falavam do amor de Cristo, por não aceitar o evangelho de Cristo. E a palavra diz que Herodes, o Agripa primeiro, ele se levanta com essa grande fúria para poder paralisar, né? Posso dizer que o sistema se levanta com grande fúria para poder paralisar aqueles que se disponibilizaram em fazer a obra de Deus. O texto inicia dizendo, irmãos, que Tiago foi um dos que morreu a fio de espada. Tiago agora é morto, mas Pedro é pego, levado para uma prisão para ser também morto. Acho que ficou um pouquinho baixo, se puder aumentar um pouquinho. Pedro agora é levado, colocado na prisão para ser morto. Mas Tiago agora vem ser morto a fio de espada. Irmãos, eu conversando com Deus no meu particular e perguntei a Deus por que de Pedro ser preso e por que de Tiago ser morto. Irmãos, eu entendo que muitas das vezes o agir de Deus não vai ter explicação. Nem sempre Deus vai nos explicar aquilo que Ele faz. E apesar da vida que você vive com Ele, Ele também não é obrigado a te explicar sempre o que Ele faz, a forma dele agir. Irmão, nem sempre a gente vai ter explicação de tudo. Não fique se mutilando ou sofrendo, porque às vezes você viveu coisas onde você não viu resposta, ou para você não teve sentido. Não fique, irmãos. O agir de Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. A gente só é criatura, a gente é servo, entende, e se ainda que não entendeu, pede para que Deus possa fazer a gente aceitar as circunstâncias e situações. Mas o texto nos diz que Tiago é morto a fio de espada e Pedro é preso. E eu buscando entender o porquê disso, irmãos, eu vejo que às vezes a gente chega em um campo do julgamento, de querer talvez igualar os dois, ou dizer que Pedro era mais crente e Tiago não. Talvez Tiago estava no erro e Pedro não. Ah, morreu por quê? E dessa forma por quê? Será que estava da maneira que Deus queria? Será que estava fazendo aquilo que Deus queria? Irmãos, a gente às vezes entra num campo do julgamento ao ponto de julgar o nosso irmão pela circunstância que ele está vivenciando. Então toma cuidado. Quando você olha para o seu irmão, e às vezes por ele estar vivendo momentos de dificuldade, você querer julgar. Ah, está vivendo isso porque fez isso. Está passando por aquilo porque praticou isso. Ah, o filho morreu assim porque... Não, toma cuidado. Tiago era servo como Pedro. Tiago temia Deus como Pedro. Tiago fazia a vontade de Deus como Pedro. Mas Deus permitiu que com Tiago fosse assim. Deus permitiu que Tiago partisse naquele momento. Ali a missão de Tiago acabou, se encerrou e o Senhor permitiu. Eles sabiam que eles estavam ali, era para padecer pelo nome de Cristo mesmo. Era para sofrer pelo nome de Cristo mesmo. Eles sabiam o que eles estavam dispostos a sofrer. Eles se disponibilizaram para isso. Deus permitiu que Pedro fosse preso, mas permitiu que Tiago fosse morto, mostrando: Tiago, aqui se encerrou a sua carreira, mas Pedro ainda não se encerrou a sua. Então tome cuidado, irmão, quando você olhar para o cenário de alguém e julgar segundo o seu olhar, segundo a sua visão. Tome cuidado para que você não venha julgar precipitadamente, de uma forma errônea, de uma forma que nem Deus vai se agradar. Tome cuidado,
Porque Tiago era servo também. Mas sabe o que eu vejo? Que o nosso Deus, irmãos, é um Deus que livra da morte. Mas é um Deus também que livra através da morte. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que Ele, quando quer, Ele mata. E quando Ele quer, Ele não permite que a morte chegue na nossa casa. Eu não estou aqui, talvez, para mostrar para você um cenário tão lindo, aonde a sua casa nunca vai ser atingida. Aonde os seus nunca vão ser atingidos. Irmão, quando Deus fala e manda a gente falar que os seus não vai morrer, é uma coisa. Agora, quando eu quero criar um cenário, desenhar só para poder te agradar e para você achar graça em mim, não, irmão, esse não é o meu papel. Deus é Deus e Ele faz da maneira que Ele quer, mesmo eu sendo servo, mesmo eu vivendo uma vida de santidade, mesmo eu fazendo a vontade de Deus, Ele é Deus. E agora o texto diz que Tiago é morto a fio de espada. Mas agora Pedro está preso dentro de uma prisão. E o que me chama a atenção, que Pedro, diante desse cenário, irmãos, onde o inimigo já tinha criado um cenário de vergonha. Por quê? Porque Herodes já tinha imaginado. O povo se agradou com a morte de Tiago. O povo ficou feliz com a morte de Tiago. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo com Pedro. Porque o povo se agradou, irmãos. O povo estava feliz pela morte de Tiago. E agora o texto diz que pelo rei, com a intenção do rei de conquistar a confiança do povo, de ter o povo perto dele, o que ele faz? Eu vou fazer o mesmo com Pedro. Só que, irmãos, o que o mundo não entende, o que o sistema não entende, é que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Não é o sistema que tem o controle. Por mais que ele ache que tem o controle, mas não é ele que tem o controle. Tiago morreu não foi porque Herodes quis, ou porque ele tinha o poder, ou porque ele era muito forte, de uma maneira, ele tinha armas bélicas que o povo não tinha como vencê-lo. Não! Não, irmãos. Tiago morreu porque assim Deus quis. Pedro estava preso porque Deus assim quis. O inimigo, irmão, ele não tem o controle sobre as nossas vidas. Ele não tem o domínio na minha casa, na sua família, na minha... Ele não tem. Por mais que ele acredite que ele está no controle da situação, ele não está no controle. Porque eu entendo que tudo, irmão, que acontece, ainda que muitas das coisas que acontecem não seja a vontade de Deus, mas tudo que acontece é pela permissão de Deus. Até para o inimigo, irmão, tocar em um dos nossos, é pela permissão de Deus. O inimigo não tem o poder, irmãos, para ele decidir o que ele vai fazer, de que maneira ele vai... Não tem esse poder. E agora Pedro está diante de um cenário onde o seu inimigo já maquiou tudo. Vou deixar Pedro preso. O povo se alegrou com a morte de Tiago. Quando chegar no período da festa da Páscoa, eu exponho Pedro em praça pública. Por quê? Porque ele iria aproveitar que o ambiente estaria cheio. A intenção do inimigo era gerar vergonha. A intenção do inimigo era expor. Era mostrar, irmão, expor até o poder de Deus. Aonde está Deus? Porque às vezes o inimigo faz isso, irmãos. Coloca diante de nós, joga na nossa cara. Cadê o seu Deus? O Deus que você serve não se move? Não faz nada diante dessa situação? Deixa você sofrer, pagar esse preço? Porque, irmãos, você precisa estar preparado quanto a isso. E resolvido também. Porque vai haver situações que você vai escutar isso. De pessoas dizer, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Por que está passando por essa situação? Por que está vivendo isso? Irmãos, você que é um servo de Deus resolvido, você vai entender que o próprio Senhor falou na palavra que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, irmãos. O sol é para o justo, para o injusto. O tempo de dificuldade não é só para aqueles que estão lá fora, é para mim e para você também. Mas a diferença, irmão, daqueles que estão lá fora, é que a gente não passa sozinho. É que você não passa sozinho. É que você não vive as suas provações sozinho. Tem um que passa junto com você. Porque, irmão, tem situações que a gente vive, se a gente passasse sozinho, a gente não seria capaz de suportar. Tem situações que a sua casa vive, que você já viveu, que você olhando hoje, quem diria que você iria suportar? Se não fosse o Espírito Santo de Deus. Ali não era Pedro, irmãos.
conselho de Jesus, olha, não se ausente não. Não se tirem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, porque vocês não sabem o que vocês vão passar. Vocês não sabem o que vocês vão viver. É pesado demais. É terrível demais. Mas se vocês forem cheios do meu Espírito Santo, vocês vão suportar. Vocês não vão negar o meu nome. Vocês não vão ceder o sistema. Vocês não vão olhar para trás. Não vem do homem, irmãos. Não é sobre a sua força, a sua capacidade, não. Nem as suas armas. É sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, uma coisa Herodes tinha. Poder bélico ele tinha. E a igreja diante dele era fraquinha. Mas uma coisa eles não sabiam. Que tinha um Deus que guerreava pela igreja. Uma coisa eles não sabiam. Que tinha uma igreja de joelho. Falando com Deus. Senhor, vai lá, livra Pedro. Tira Pedro daquela situação. Dá livramento para Pedro. O que Herodes não sabia, irmãos, é que tinha uma igreja de joelho pedindo por Pedro. Irmãos, não vai ser a sua força que vai te livrar dessa situação. Não vai ser os seus meios que vão te livrar dessa situação. Mas eu quero dizer algo para você. Se você se propor ser cheio do Espírito Santo de Deus, o dia mau pode até chegar, mas o Senhor vai fazer você suportar o dia mau. O Espírito Santo de Deus vai te dar a capacidade de suportar aquilo que muitos não suportaram, porque acreditaram na sua força. A sua casa vai até passar por ventos, mas vai suportar. Vai suportar, irmão, porque o segredo não está sobre você. É em quem você carrega, é a presença de Deus. Não é, irmão, seus meios, mas é a presença de Deus que guarda as nossas vidas. E aqui o Senhor mostra, Tiago é morto, mas Pedro ainda está preso dentro de uma prisão. E o texto diz, irmão, que 16 homens para guardar Pedro. E eu fiquei me perguntando, qual é a necessidade? 16 homens para guardar Pedro. Irmão, não é menosprezando a profissão de Pedro, mas Pedro só entendia de rede e mar, pegar peixe, tirar peixe de mar, mais nada. Colocaram o homem como se fosse um homem tão perigoso, como se fosse um exterminador. 16 homens para guardar um homem só. Sabe o que eu vejo, irmãos? É que, ainda que o homem não conheça, mas o inimigo ele sabe o Deus que você serve. Ainda que aquele que te persegue, ainda que aquele que faz contra a sua vida, irmãos, o inimigo ele sabe o Deus que nós servimos. Eu acredito, irmão, até suponho aqui quantas coisas Herodes ouviu falar a respeito da igreja e daquilo que Deus realizava através de Pedro. Olha, prende este homem, coloca homens fortes, porque eu já ouvi desse homem andar por cima das águas. Eu já ouvi este homem liberar uma palavra dizendo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o coxo, que era coxo de nascença, levantar e começar a andar. Não, eu já ouvi esse homem num discurso tão simples. Tantos seriam envolvidos. Prende este homem, porque o que anda com ele não é normal. Irmãos, eu vejo o inimigo reconhecendo o poder de Deus sobre a vida de Pedro, entendendo que o homem só não é o suficiente para prender aquele homem dentro daquela prisão. E o inimigo, irmãos, por mais que muitas das vezes ele tente contra a nossa vida, ele tem que reconhecer o poder que Deus tem, o Deus que nós servimos. Por mais que ele tente, lute contra as nossas vidas, ele tem que reconhecer que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Pedro está preso. O texto diz que foi colocado em prisão máxima, acorrentado, braços presos, pernas presas, sem acesso algum de nada, sem poder
nenhum de poder se defender ou se livrar daquela situação. Mas o texto diz, irmãos, como eu já disse, que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por aquele homem. Entenderam, irmão, a importância da liderança? Porque Pedro não era qualquer pessoa. Ninguém é qualquer pessoa, irmãos. Apesar do cargo que ele carrega, tá? Ninguém é qualquer pessoa. Pode ser um pastor, pode ser um obreiro, mas ninguém é qualquer pessoa. Todo mundo para Deus é igual. Só que Pedro tinha uma grande... Como posso dizer? Ele era uma imagem muito importante, porque era o líder da igreja. E agora a palavra nos diz que a igreja se comove com aquela situação, porque eles sabiam que o líder da igreja estava correndo um grande risco. Que ele poderia ser o próximo, ser morto, e diante de pessoas de uma forma tão vergonhosa. Mas o texto diz que esse povo se sensibiliza, irmão, e começa a orar pela vida de Pedro. E eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Às vezes a gente tem esse mal, isso é do ser humano, irmão. A gente cobra muito dos outros. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você se propôs em interceder pela vida de alguém? Seja sua liderança, seja um obreiro, seja, né, irmãos, uma criança, quem seja. Mas qual foi o dia que você se propôs em interceder pela vida de alguém? Porque a gente ama quando alguém vai na nossa casa interceder pela nossa família, pelos nossos. A gente ama quando as pessoas se propõem em guerrear as nossas guerras. A gente ama, irmão, quando as pessoas se mostram tão solícitas. Ele é uma pessoa, tem empatia, sentiu a minha dor. Mas qual foi o dia que você se disponibilizou em sentir a dor de alguém? Em fazer um propósito pela vida de alguém? Em buscar pela vida de alguém? Em se interessar, em guerrear a causa de alguém? Irmãos, é bom receber. Mas é muito bom também quando a gente também se propõe em fazer pelo outro. Porque a gente ama usar essa palavra, né? E se tornou uma palavra tão linda na boca de todos. Mas às vezes quando a gente vai ver na prática, são poucos que fazem. Se colocar no lugar do outro. É ter empatia. É eu sentir a dor do outro. Qual foi o dia que você se propôs em fazer um jejum, um propósito? Pela sua liderança, pelos pastores, pelos ministros. Porque, irmão, viver só debaixo de exigências, só exigir, só requerer, só pedir, isso é fácil. Aí você entende que aquele que você pede, aquele que você exige também precisa. Então nessa noite, irmão, é pra gente refletir mesmo. É para refletir, porque a palavra ensina o que você quer que o outro faça, façais vós primeiro. Façais vós também. Porque não adianta eu desejar tanto que o próximo me faça, enquanto eu muitas das vezes não tenho a disponibilidade de me disponibilizar um tempo que seja um segundo para interceder pela vida de alguém. Olha o que a igreja está fazendo. Irmão, alguém disponibilizou a sua casa. Alguém abriu a sua porta para a igreja entrar e interceder pelo líder. O texto diz que enquanto eles oravam, Deus envia um anjo dentro da prisão. Enquanto a igreja orava, irmão, imagino eu que nem a igreja sabia o que estava acontecendo, mas a oração já estava surgindo efeito. E, irmão, nem sempre vai ser assim, a gente vai ver o resultado de uma forma automática, repentina. Mas eu quero dizer para você, a sua oração não tem sido em vão. O teu clamor não tem sido em vão. O texto diz que enquanto a igreja clamava, um anjo se apresenta à direita de Pedro dentro da prisão. E dá uma ordem para Pedro. Pedro, pega a capa, coloca a sandália, que a gente vai sair deste ambiente. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez. E eu gostaria de estar repetindo nessa noite novamente. O que a presença de Deus nos faz? Ela nos dá acesso, irmão, àquilo que, se fosse pela nossa força, a gente nunca teria. Quem diria que Pedro sairia daquela prisão? Mas a palavra de Deus diz que um anjo, irmãos, representando a presença de Deus na vida de Pedro, ao se apresentar para ele, dá a ordem para que Pedro viesse colocar a sua capa e a sua sandália. O texto diz que o anjo não precisou tocar, as correntes caíram.
Aquilo que prendia Pedro, irmão, caiu. Sem o anjo precisar, reconhecendo a presença do anjo, que representando a Deus naquele lugar. Sobre a vida de Pedro, o texto diz que a porta se abre. Aonde estavam aqueles 16 homens? Aonde, irmãos? Eu não sei se estava dormindo. Não sei se estava com os olhos abertos. Irmãos, não sei se Deus tirou o sentido deles. Eu só sei que Pedro saiu de dentro da prisão, ileso, sem mal algum acontecer na vida de Pedro. Irmãos, eu quero dizer para você que a presença de Deus ainda nos dá acesso a lugares que o homem não poderia te colocar. A presença de Deus ainda, irmãos, faz coisas que você não pode fazer. A presença de Deus continua sendo a mesma, não mudou. Essa presença que levou Pedro daquela prisão é a mesma, irmão, que hoje peleja pelas nossas vidas. Porque, irmão, o livramento ele não vem de uma maneira aleatória. Quem traz o livramento é o homem? Não! É a presença de Deus. É a presença de Deus, irmão, que traz livramento sobre as nossas vidas. O texto diz: Pedro, calça a sandália, coloca a capa. Você não vai sair daqui deste ambiente de uma maneira envergonhada. Irmãos, Pedro não saiu dali como um prisioneiro. Porque se fosse alguém realmente que devia, não ia nem pensar em pegar a sandália, irmão. Porque sandália tu conquista depois. Capa você conquista depois. Mas o Senhor estava mostrando para Pedro: Pedro, você não é qualquer um. Você não vai sair deste ambiente de maneira envergonhada. O que o inimigo já estava criando? Um cenário de vergonha, um cenário de morte. Mas Jesus chegou, irmãos, e mudou o cenário que era de morte e trouxe vida. Eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, que a presença de Deus sobre a sua vida vai mudar o cenário que é um cenário de morte para cenário de vida. Herodes estava pensando: Pedro vai ser mais um. Mas Deus mostrou para Herodes que o controle não estava sobre a vida dele. Que o controle não estava sobre as mãos dele. Mas que o controle estava sobre as mãos de Deus. Você não precisa, irmãos. Jesus me traz um ensinamento aqui que você não precisa forçar a porta quando se tem a presença de Deus. Você não precisa arrombar ou dar jeitinho, ou usar meios que vão quebrar princípios quando se tem a presença de Deus. O texto diz que Pedro dormia enquanto Herodes estava planejando a sua morte. Isso, irmão, é o que a palavra de Deus nos ensina: descanso no momento de guerra, paz em momento de guerra. É fácil? Não. Mas o Senhor nos ensina, irmãos, que até em momentos como esse, Ele quer gerar dentro do nosso coração é paz, tranquilidade. Pedro sabia o Deus que ele servia. E ele também sabia, irmão, que Deus era Deus livrando ele ou não livrando ele da morte. Será que a gente tem, irmão, esse nível de maturidade para entender que Deus, Ele é Deus independente da circunstância? Será que a gente pede a Deus para que Ele venha gerar dentro de nós um sentimento de fé tão grande, ao ponto da gente crer que Ele é Deus quando Ele nos permite viver momentos de vitória e quando Ele nos permite também sofrer, passar por provações? Será, irmãos? Será que a gente só pede a Deus para gerar no nosso coração um momento de felicidade, no momento que a gente conquista alguma coisa? Ou será que a gente também pede a Deus para que Ele possa gerar no nosso coração também um sentimento de satisfação, até no momento de provação que Ele nos permite passar? Mas o texto diz que Pedro, no momento de provação, estava descansando. Mas havia uma igreja que fazia contínua oração pela vida de Pedro. Irmãos, nessa noite eu quero te dizer algo. Que se você está orando, não desanime. Persista. Insista. Porque tem um Deus, irmãos. Até quando a gente não vê, Ele está trabalhando ao nosso favor. Entenda
A presença de Deus ainda, irmão, é o tudo que nós temos. A presença de Deus ainda abre portas. A presença de Deus ainda traz livramento sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A presença de Deus ainda muda cenários, cenários que o inimigo já tinha pensado que seriam cenários de derrota. Mas o Senhor, Ele tem o poder de mudar. Então, que nessa noite você possa guardar essa palavra no seu coração e crer, irmãos, que Deus, mesmo quando você não está vendo, Ele está trabalhando ao seu favor. E o inimigo, irmãos, ele não resiste uma igreja que se coloca de joelho. O inimigo não resiste uma igreja que entende que a arma ainda é estar de joelho diante de Deus. Ainda que ele trace planos, ainda que ele crie cenários, mas, irmãos, a palavra final, e a palavra de Deus nos afirma isso, vem da boca de Deus para as nossas vidas. Então, nesta noite, se por algum momento você tentou com as suas forças ter acesso, irmão, a lugares, portas, eu quero dizer para você, faça diferente. Experimente fazer com a presença de Deus. Que você vai ver, irmão, que com a presença de Deus, a gente alcança lugares. Talvez para o homem era improvável, mas com a presença de Deus, nós alcançamos. Então, que nessa noite, você possa levar essa palavra no seu coração. Eu creio que é noite de livramento para as nossas vidas. Mas em tudo, irmão, tem uma atitude. Havia uma igreja que orava. E através disso, Pedro recebeu o livramento. E eu creio que enquanto você ora, o Senhor ele traz livramento para minha e para sua casa e para sua vida. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.